O que trata esse disposto? Artigo 150, inciso 3, a linha B. Anterioridade anual. Ou seja, você pode alterar as alíquotas no mesmo exercício e ter validade no mesmo exercício. A gente vai trabalhar a anterioridade já nos próximos princípios que nós iremos estudar. Bacana? Legalidade. Professor, e aí? Como é que eu estou na legalidade? Você está top, cara. Top, tá top. Dificilmente você vai errar alguma questão. Vou ler de novo aqui para fixar, gente. Ó. Reduzidas e restabelecidas por ato do executivo. Professor, o que é esse cara aí, professor? Aqui, ó. Então, estabeleceu lá a alíquota de 15%. Não é isso? Tá aqui. Então, o poder executivo ele pode A, reduzir de que menos 15%, ou B, ele pode o quê? Restabelecer até o quê? 15%, ou seja, o teto passa a ser 15%. Professor, isso que está escrito aqui? Sim, isso que está escrito aí, cara. Pronto. Ah, professor, mas eu estou aprendendo bem, professor. Graças a Deus, cara. Graças a Deus, aqui, ó. Reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no artigo 150, a linha B. 150, inciso 3, a linha B. Ok, vamos continuar. Princípio da isonomia. O princípio da isonomia, igualdade. Igualdade. Então você não pode ter tratamento desigual. Exatamente. Como é que está escrito isso no texto? Ó, instituir tratamento desigual. É vedado, é proibido instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Rapaz, isso aqui é importante demais, cara. Que se encontrem em situação equivalente. Como assim, professor? Que se encontra em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional, função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos e direitos. É o seguinte, se o cara ganha 10 mil reais, ele vai ter o mesmo tratamento tributário que o outro que ganhe 10 mil reais. O cara que ganha milão por mês, ele vai ter um tratamento diferente do cara que ganha 10 mil reais. Então você vai tratar os iguais, iguais, os desiguais, desiguais na medida da desigualdade. Isso que significa o nosso princípio da isonomia. Top 3. Igualdade no Brasil é relativa. Como assim, professor, que igualdade no Brasil é relativa? Nós temos que tratar os iguais de forma iguais e os desiguais de forma desiguais. Como assim? O cara ganha 10 mil. Vou tratar o outro cara que ganha 10 mil de forma igual. O cara ganha 1.000. É diferente do igual. Então você vai tratar ele de forma desiguais, de forma desiguais. Não é isso? O mesmo tratamento diferenciado pela renda. Então, iguais, iguais, desiguais, iguais, desiguais, na medida da sua desigualdade. O tratamento desigual se dá pela utilização do princípio da capacidade contributiva. Professor, o princípio da capacidade contributiva, nós já estudamos esse cara. Nós já estudamos? Sim. Onde que estava esse sujeito? Lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Não é isso? A capacidade contributiva. Então você tem que estudar o princípio da isonomia juntamente com o princípio da capacidade contributiva. Eles se completam, gente. Eles se completam. Por que esse princípio? Devido ao valor social, justiça fiscal, justiça social, uma política distributiva de renda. O cara que ganha mais tem que pagar mais tributos. O cara que ganha menos tem que pagar menos tributo. É a racionalidade do princípio da isonomia, da capacidade contributiva. Por isso que é top. Vai top aí, ó. Top 3.
Só que isso aqui eu acho que é o top 4, o número está errado, né? Depois a gente confere isso aí para vocês. Parágrafo 1º. Sempre que é possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetivamente a esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. O princípio da capacidade contributiva. Agora o seguinte, uma jurisprudência de banca para vocês. O princípio da capacidade contributiva está lá previsto que somente impostos, mas pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da isonomia, olha só, o STF posicionou-se que o princípio da capacidade contributiva pode ser aplicado a outras espécies tributárias. Jurisprudência de banca. A FCC, a Fundação Carlos Chagas, somente a FCC tem considerado corretas as questões de concurso que afirmam que apenas os impostos a eles se sujeitam. Professor, o que é isso, professor? Isso chamamos de uma jurisprudência de banca de concurso. Então, se você vai fazer o concurso da FCC, você tem que lembrar que esse princípio aplica-se segundo o entendimento dos caras, pelo menos das últimas questões, o quê? Que é somente impostos. Por quê? Porque a FCC, ela fixa muito o quê? Na literalidade do texto seco. E num texto seco da Constituição diz somente o quê? Imposto. Agora, você pega uma banca como a ESAF, uma banca como o DOCESP, elas gostam de considerar muito o quê? Gostam de considerar muito o entendimento da onde? Do Supremo Tribunal Federal. Terceiro princípio. Princípio da não surpresa. E seus subprincípios, a irretroatividade, anterioridade e noventena. Professor, princípio da não surpresa. Então, esse princípio da não surpresa é o campeão, cara. Subprincípios que são princípios: irretroatividade, anterioridade e noventena. São 3 assuntos importantes. Muito importantes. Cai em concurso? Cara, não cai, despenca. Tem que saber? Tem que saber. Esse aqui é outro assunto que você não pode passar o play aí, tá? No vídeo, se você não entendeu esse cara a fundo. Mas entendeu mesmo, mergulhou no cara. Mergulhou no conteúdo, agora eu sei esse conteúdo. Pode vir qualquer prova de concurso que eu não vou errar. Primeira informação, o princípio da não surpresa, então, é subdividido no princípio da irretroatividade, no princípio da anterioridade anual e no princípio do que? Da anterioridade nonagesimal ou noventena. Então diz o seguinte: é vedado cobrar tributos a em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Esse cara aqui é o princípio da irretroatividade. Professor, sai da frente, professor. Pronto, aí, ó. Então é o seguinte, o princípio da irretroatividade está na onde? No artigo 150, inciso 3, a linha A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência. A gente vai estudar esse cara em detalhes. Eu já vou bater os dois aqui. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Esse cara aqui é a anterioridade anual. A gente vai estudar esse sujeito. E finalmente, da noventena, é a linha C. Então a linha C vai ser o da noventena. Antes de decorridos 90 dias. Ó, por isso que fala noventena, 90 dias da data em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou observada a linha B. A linha B é da anterioridade anual. Ok, bacana, ok. Professor, aqui agora não expliquei nada para você. Primeira coisa que você tem que fixar aqui. Eu quero passar esse slide aqui, ó, slide 28. O que eu quero que vocês saibam, gente? Primeiro, a irretroatividade está no 153A. A anterioridade anual está no 153B. E a anterioridade nonagesimal, ou a noventena, está no 153C. A irretroatividade. B, anterioridade anual. B, anterioridade nonagesimal. Por quê, professor? Porque diversas provas de concurso o cara manda lá o 153A, 3B, 3C. Então, se você não sabe o conteúdo desse dispositivo, você vai errar. Então, A, irretroatividade. B, anual, anterioridade anual. E C, anterioridade nonagesimal. Ok? Professor, você não vai explicar o B e o C? Claro que eu vou. Então, primeiro, vamos estudar o quê? A anterioridade, irretroatividade. Esse princípio da não surpresa, que é subdividido em 3 subprincípios, que é a irretroatividade, anterioridade anual e a nonagesimal, decorre do princípio maior, é o princípio da segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica. Então o tributo tem que ter o quê? Uma segurança jurídica. A população tem que ser protegida por essa segurança jurídica. Tem como objetivo evitar que um repentino aumento de carga tributária atinja imediatamente ou, pior, retroativamente o contribuinte. Você está bem na boa lá, o governo faz as suas cagadas lá, leva um déficit gigantesco, e aí? Está precisando arrecadar, vai lá e vai instituir o quê? Um tributo para ter fatos geradores anteriores à sua criação, ou agora você tem que ser o quê? Comunicado. Então tá aqui, cara, tá aqui. É o princípio da segurança jurídica da não surpresa. Primeiro, princípio da irretroatividade. Primeira coisa, irretroatividade significa que está no artigo 153A. Vamos analisar a palavra irretroatividade. Irretroatividade significa dizer que você não pode retroagir. Irretroatividade significa dizer que de agora em diante não pode retroagir. Isso é o princípio do quê? Da irretroatividade. O que não pode retroagir? Você não pode tributar fatos geradores passados. Aqui. Não se pode cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, em que os é instituído ou aumentado. Professor, dá um exemplo para mim aqui, professor. Sim, eu vou passar para vocês um exemplo agora para vocês. Deixa eu só fazer um negócio aqui, eu quero explicar uma coisa importantíssima para vocês. Então é o seguinte, olha só. Não se pode cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os é instituído ou aumentado. Ok. Então é o seguinte. A lei vai criar o tributo, não é isso? Ok. Essa lei vai criar o tributo e vai criar a sua hipótese de incidência. Ok. Só vai aplicar essa lei a fatos geradores, né, futuros, ó, depois da lei. Aí tem um fato gerador, a ocorrência do fato gerador, que é o que? A situação concreta desse tributo. Do fato gerador vai surgir a obrigação tributária. Da obrigação tributária você vai ter que ter o lançamento, e depois do lançamento vai se constituir o crédito tributário. Essa aqui é a sequência. Então o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que essa lei só pode ser aplicada da sua publicação em diante. Ela não pode o quê? Retroagir. Isso que é o princípio da irretroatividade. Não pode, só pode o quê? Ó, a partir desse momento. Pronto, professor. É isso, é isso.
Em retroatividade faz sentido? Faz sentido. Cara, quando faz sentido as coisas, fica mais fácil você memorizar, fixar conteúdo. Então, olha só, não se pode cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. Tá aí. Então é o da irretroatividade. Nós temos ainda esse princípio da irretroatividade. Nós temos uma outra passagem na Constituição que chama-se irretroatividade genérica. Lá no artigo 5º, no seu inciso 36, diz o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Significa dizer o quê, gente? Que esse dispositivo aqui trata do quê? Da irretroatividade. Você não pode retroagir aos fatos onde já tem um direito adquirido, um ato jurídico perfeito e uma coisa julgada. Isso aqui é chamado de quê? De irretroatividade genérica, que já é amplamente aceita no nosso direito. Só que em matéria tributária nós temos o quê? Nós temos o princípio da irretroatividade tributária. Então a lei tributária somente vai se aplicar a fatos geradores depois do início da vigência da lei. Ou seja, uma irretroatividade tributária. Não pode retroagir. Isso que trata o princípio da irretroatividade do artigo 153, a linha A. Tem mais aí, prof? Tem mais. Professor, e o CTN? Cara, o CTN é importante. O CTN vem reproduzir o que está na Constituição, que ela não pode retroagir. No seu artigo 105, vamos lá. É uma top aqui, hein, meu? 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros. Na prova, o cara vai trocar esse futuro por fatos pretéritos. O que significa fatos pretéritos, professor? Fatos passados. Então, você vai aplicar a legislação tributária. A aplicação da legislação tributária para os fatos futuros. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha sido iniciada, mas não esteja completa nos termos do artigo 116, que é o que? Do fato gerador. Ok, então o que? Fatos futuros. Professor, esse princípio da irretroatividade é um princípio absoluto? Não, não é absoluto. Nós temos o que? Exceção. Adivinha, meu filho, o que a prova vai querer cobrar? A regra geral ou a exceção? A exceção. E a exceção não está na Constituição. A exceção está no Código Tributário Nacional. São duas exceções. Primeira exceção, lei interpretativa. Como assim, prof, lei interpretativa, professor? O legislador fez uma lei enorme, gigantesca, confusa, ninguém entendeu porcaria nenhuma. Gera muito conflito, muita confusão de entendimento. O legislador faz uma outra lei explicando a lei anterior. Aí, nesse caso, a lei que é depois da lei antiga, a lei interpretativa, ela vai retroagir. Então, a lei interpretativa, ela é uma das exceções para retroagir a lei tributária. Então, primeira situação, lei interpretativa. Segunda situação, professor. A segunda situação trata-se de lei benéfica. Lei mais benéfica. Lei mais benéfica. Professor, o cara devia... A multa era 40%, professor. Passou para 30% agora. E aí? Aí, se não foi constituído o crédito tributário ainda, você vai ser tributado por 30% menos. É lei mais benéfica. Então está no Código Tributário Nacional, artigo 106. Exceções ao princípio da irretroatividade.
Cara, você vai enfrentar uma banca da ESAF, do FCC, do CESP. Se você não souber isso, você não tem nem condições de competir. Quais são as exceções, então, ao princípio da irretroatividade? 2. Lei interpretativa e, segundo, lei benéfica, mais benéfica. Mais benéfica para o físico ou mais benéfica para o contribuinte? Exatamente, mais benéfica para o contribuinte. Então, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. O que é o pretérito? Passado. Pretérito. Primeira situação. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, então a lei é uma lei interpretativa, excluída a aplicação de penalidades e infrações dos dispositivos interpretados. Opa, lei interpretativa qualquer caso, mas tem uma exceção da exceção do qualquer caso, excluída a aplicação de penalidade e a infração dos dispositivos interpretados. 2. Lei mais benéfica, não é isso? Tratando-se de ato não definitivamente julgado. Então, é o seguinte, lei mais benéfica, tratando-se de ato definitivamente julgado. Quais atos? 3.